Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando. Essa noite mais uma live de lançamento aqui pela Literary Books. Eu sou a Débora Luz, eu sou a gestora de comunicação da Literary. Eu faço aqui as lives de lançamento pela editora. Daqui a pouco a gente vai conversar com a autora, que é a Marilene Lima, que está lançando o livro de hoje, Decifra-te. Esse livro é bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar cada palavra dita, cada informação repassada por ela. É um livro muito interessante, é muito querido aqui pela editora. Vamos lá, daqui a pouquinho o pessoal está chegando. Aí, o seu Maurício Cita também, que é o presidente da Literary, vem participar. A Marilene. Vamos chegando, pessoal. O livro da Marilene, gente, ele convida a gente a refletir a nós mesmos, nossas atitudes, as nossas escolhas, pela decifração de diferentes contos de fadas. Isso mesmo, gente. O Decifra-te, ele fala sobre contos de fadas, mas de uma forma totalmente diferente do que você imagina. E vocês vão entender o porquê. Daqui a pouquinho a autora está chegando aqui e ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu já vi que o seu Maurício já chegou, vou convidar. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, venha assistir aqui. Fica aqui, assistir com a gente um pouquinho essa live, eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, Débora. Oi, seu Maurício, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente está aguardando a autora. Ela já está comigo no WhatsApp, ela disse que já está entrando. Eu estava contando para o pessoal, seu Maurício, que o Decifra-te é um livro muito interessante. A autora vai colocar aqui os contos de fadas de uma forma totalmente diferente do que a gente sempre ouviu falar. Na verdade, ela vai decifrar esses contos de fadas para a nossa vida real. Eu acho isso tão interessante, dessa forma psicanalítica que ela colocou no livro. O senhor, como psicanalista também, além de presidente da Literary, com certeza também adorou esse livro e vai falar também um pouquinho a respeito, né? Eu acho o seguinte, essas histórias, contos de fadas, todo mundo conhece, né? A maioria. Só que o livro vai, e a live de hoje vai levar as pessoas a uma reflexão, porque a gente conhece conto de fada e nunca imaginou que a gente pudesse se ver nos contos de fadas, que conseguisse conhecer, se identificar com os personagens. Exatamente. Nossa, a Então, autora chegou. Olá, Marilene, Marilene, boa noite. Olá, boa noite. a Tudo gente bom com estava aqui você? falando bem do livro, falando de tudo que você está fazendo, falando da importância de utilizar os contos de fadas, porque todo mundo conhece, né? Teoricamente, todo mundo conhece os contos de fadas, né? E eu estava comentando, Marilene, o seguinte, depois eu vou deixar você com a Débora, porque você tem muita coisa para falar, que pouca gente imagina que consegue se ver nos personagens dos contos de fadas, né? E aí eu vejo a importância do teu livro. Uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, eu como psicanalista também sei que grande parte dos problemas as pessoas, num processo de autoanálise, conseguem solucionar. E eu acho que o teu livro facilita muito esse caminho, né? Expõe para as pessoas como elas podem se dedicar a entender melhor os contos de fadas, os personagens, as situações todas, e elas se verem em muitas daquelas situações, né? Eu não sei se você vai entrar no assunto, mas eu vejo muito dos arquétipos do Jung passeando pelo teu livro assim, né? E eu acho que isso é muito bom para os leitores, porque vai dar para se identificar, né? Então, eu gostei muito da proposta. Eu acho que o teu livro tem assim
um espaço muito interessante no mercado, porque permite que as pessoas façam reflexões, se conheçam, solucionem grande parte dos seus problemas de comportamento, né? Deixa para a terapia aquilo que realmente é problema, né? Aquilo que está no dia a dia, que a gente não precisa sublimar e transformar em problema, né? Recalcar e transformar em problema, a gente pode efetivamente solucionar, inclusive pensando nos contos de fadas. Mas eu vou deixar com você, com a Débora. Você tem muita coisa gostosa para falar e eu quero ficar aqui bebendo dos teus conhecimentos. Obrigado, obrigado a todos. Boa noite. Débora, é com você. Obrigada, seu Maurício. Gratidão pelas suas palavras aqui na noite de hoje. E agora a gente vai conversar com a nossa autora, falar um pouquinho mais. A gente se despede do seu Maurício. Obrigada mesmo pela essa introdução maravilhosa que você fez aqui com a gente. Então vamos lá, Marilene. Ansiosa para a noite de hoje. Boa noite. Na verdade, né? Porque nossa primeira data, infelizmente, não foi possível. Mas que bom, né? Que um colega de profissão, de setting terapêutico, faz uma leitura assim. Porque o que acontece? E ele até citou a questão dos arquétipos junguianos, e uma das coisas que eu mesma me propus foi não fechar nenhuma janela, não fechar nenhuma oportunidade de observação de símbolos, né? É claro que alguns psicanalistas vão dizer, olha, mas aqui está Jung, e alguns analistas, né, da psicologia profunda vão dizer, nossa, aqui está a psicanálise freudiana. Enfim, eu não escrevi exatamente para especialistas, essa é uma coisa, eu acho que eu escrevi para o cidadão comum, né? Para aquele que quer ler e de alguma forma gosta e entende a literatura como uma obra de arte, e como toda obra de arte, meio que imitando a vida, né? A universalidade dos contos é uma das premissas, né, do livro. E obrigada, Débora, por esse bate-papo, por esse encontro, Imagina, que seja imagina. o último. Não, com certeza não. Com certeza não. A gente vai trazer muito mais aqui. Hoje a gente está apresentando para o público, lembrando que esse é ao vivo, mas está sendo gravado. A gente está apresentando para o público o seu livro, né? Uma apresentação. Você vai contar um pouquinho, é claro, sem muito spoiler, do que ele vai encontrar aqui. É instigar justamente essa curiosidade, da mesma forma que eu, Débora, né? Tudo bem que eu já li boa parte do seu livro, mas me fez muito curiosa o decifra que você propõe nesse seu projeto, por meio de conto de fada, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que exatamente está trazendo esse sentido. E você explica exatamente isso no livro. E é isso que a gente vai falar, né? Mas antes da gente falar um pouquinho, gente, eu vou mostrar novamente aqui a capa do livro para vocês. Vocês estão enxergando aqui. O livro Decifra-te, da Marilene, ele está disponível nos formatos impresso e digital, que seria o e-book, nas principais livrarias e e-commerce. Mas na loja Literary Books vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Marilene, vamos lá, mas antes eu queria também, a gente vai falar bastante, eu vou pegar alguns pontos desse seu livro, vamos decifrar um pouquinho do seu livro aqui para quem está nos assistindo, mas eu queria que você nos falasse um pouquinho de você. Quem que é Marilene? Marilene é baiana e veio para São Paulo ainda pequena, começou a escola, fez magistério, fez psicologia, depois fez educação e deficiência, como pós-graduação, psicopedagogia, psicanálise, neuropsicologia, mestrado em educação na PUC. Comecei o doutorado e foi essa a minha tese era justamente sobre a universalidade dos contos de fadas, né? E o quanto isso poderia ajudar o autoconhecimento, né?
mas não consegui defendê-la por N motivos e resolvi fazer um formato resumido, né, do que eu pensava ali e fiz essa ousadia, né, de fazer uma publicação. Bacana dessa ideia de onde você teve a sua obra. Eu ia fazer uma, ia não, vou fazer uma pergunta para você que é uma curiosidade, né? Que é, na verdade, que é uma pergunta do seu primeiro capítulo. Por que contos de fadas? Os contos de fadas, e se a gente pensar que fada, né, o vocábulo fada vem de fatum, destino, eles na verdade contam os destinos de algumas pessoas, né? E as pessoas às vezes acham que fada de fadinha, de algo muito pueril ou brincalhão ou infantil. E na verdade fada vem do vocábulo fatum. Então, esses contos eles eram contados justamente nas tavernas, entre os adultos. Depois é que se popularizou na infância, né? Para a infância. Então, eram realmente causos, né? Causos contados, casos e historietas, eram verdadeiras obras-primas no oral. Então, as pessoas falavam por intermédio dos contos, olha o que aconteceu com fulano de tal, e aí contavam um conto, e existiram os colimadores, que foram aqueles que recolheram os contos, passaram para linguagem escrita, e com isso acabou chegando aos nossos tempos, né? Muito de simbolismo guarda ali. Eu não sei se na sequência a gente vai falar mais um pouquinho e se respondi a sua pergunta. Sim, sim. Tanto é que, na verdade, pegando o gancho do que você me passou agora de informação sobre contos de fadas, eu queria saber como é que, na verdade, se caracteriza o conto, então. O conto ele tem sempre alguém que vai viver aquela saga que a gente chama de herói. E vezes as pessoas acham que, por exemplo, Branca de Neve, o herói da Branca de Neve é o príncipe. Não, a heroína é a Branca de Neve. O príncipe ele é um coadjuvante, ele é alguém que ajuda, faz com que ela recupere a vida e tal. Então, assim, sempre haverá aquele que faz o papel de herói da saga, aquele que vive a saga, que vive efetivamente aquela história, né? E aí ele tem pessoas que ajudam e pessoas que atrapalham. Então, eu acho muito similar com a vida de todos nós, né? Nós temos as nossas histórias, nós temos pessoas que nos ajudam, pessoas que nos atrapalham, circunstâncias, não precisa ser efetivamente pessoa concreta, circunstâncias que nos atrapalham, que nos ajudam. A gente tem objetivo na vida, esses objetivos na vida, eles vão encontrar aí alguns rumos e às vezes a gente quebra a cara, retorna, mas segue em frente e não seguindo tem as consequências. Então o conto é isso, o conto conta a vida de alguém que em algum lugar é, foi enigmático, foi emblemático e aconteceu determinada, claro que cheio de símbolos, então na maioria das vezes, vamos supor que se tome um forasteiro que anda com uma pele de bicho por lobo ou por asno, mas aí no conto ele se traveste de lobo ou asno, porém, na verdade, ele é uma, como que eu posso dizer, uma configuração alegórica, né, como animal, porém ele existiu de fato na pele daquele homem que era forasteiro e queria, por exemplo, macular as menininhas daquele lugar. Então, esses símbolos vão percorrendo e vão acontecendo, por isso que alguns contos ficaram somente para a infância, porque daí então tem o lobo, tem os três porquinhos, então começou a fazer esse intercâmbio com o mundo infantil, né? E pegando um pouco do gancho que você falou sobre essas várias histórias, né? O que os leitores vão encontrar, então, no seu livro?
Os leitores eles vão encontrar, porque assim, quando eu fiz o magistério, né, que eu falei, comecei com o magistério, depois a psicologia, no magistério eu encontrei um autor belíssimo, que eu não paro de ler até hoje, que é o Bruno Bettelheim, que ele escreveu A Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu lembro que foi numa aula de metodologia da língua portuguesa, e eu fiquei apaixonada. Quando na faculdade, a professora de problemas de aprendizagem e psicologia escolar apresentou de novo o Bruno Bettelheim. Eu falei, nossa, esse cara é potente, né? Ele vai e volta na minha, né, na minha interlocução e tal. Eis que no mestrado eu também encontrei, na pós-graduação eu encontrei, e fui encontrando outros. Achei Marie-Louise von Franz, que é uma pegada mais junguiana, ela é seguidora, né, de Jung. Vi também a Clarissa Pinkola Estés, que também tem uma vertente mais junguiana, o Bruno Bettelheim mais psicanalítico freudiano. E eu falei, poxa, tem alguns contos aqui que seriam muito bacanas. Desculpa, meu gatinho tá passando. É o gato de botas, ó. Tá querendo Oi, gato participar? de botas. E aí, nessa interseção, porque eu olhava alguns contos ali que não via, por exemplo, em consultório ou num grupo de mulheres, que eu via nessas oficinas ou nessas sessões, mas não estavam, por exemplo, em Corso e Corso, que é um casal do Paraná que escreveu a psicanálise Fadas no Divã, né? Então, assim, eu peguei o quê? Eu fui atrás da teoria do Erik Erikson, que é um neopsicanalista. Desse neopsicanalista, eu então recuperei o que ele chama de ciclo da vida, e aí fui tentando entender 8 contos que não estão nessas obras que eu citei aqui. E aí então eu trago essa novidade, porque nos outros esses contos não estão. É isso que as pessoas vão encontrar para se perceberem naquilo, e não precisa ser naquela determinada idade, e aí Uhum. ele vai entendendo, inclusive, não só a si como os outros, porque quando você começa a pensar sobre si, você também começa a lastrar mas aqui está fulano, aqui está Beltrano, e é essa a ideia, uma brincadeira alegórica. Interessante. Como é que foi então essa seleção das histórias que você inseriu no livro? Justamente por conta das demandas que eu percebia em consultório, né? Nos grupos de mulher, eu chamava de As 8 Idades da Mulher, foram grupos que eu desenvolvi por 15 anos, em consultório por 20 anos, e aí eu fui entendendo o quanto essas coisas doíam, né? O Irving Yalom fala um pouco das feridas narcísicas. E certa vez eu, na pesquisa do doutorado, eu comecei a procurar as perguntas que as pessoas faziam para o Google em termos de sofrimento psíquico. E aí eu comecei a entender que aquilo que eu estava vendo microcosmo dentro do consultório ou nas oficinas, nos workshops de mulheres, estava em grande escala, porque assim, eram coisas, era uma somatória de milhões de pessoas, entende? Milhões de pessoas perguntando determinada coisa. E aí eu falei, opa, então eu fiz uma categorização, claro que passou por um estudo que eu não apresento no livro, porque ficaria muito acadêmico, Uhum. mas eu peguei 8 grandes feridas narcísicas, essa é a ideia. Interessante. Muito interessante. Seria então 8 feridas narcísicas, é isso? 8 feridas narcísicas que são explanadas nos contos e que, Certo? portanto, ali, olhando aqueles contos, o entendimento da psicanálise ou da simbologia daqueles contos, a pessoa
de alguma forma vai também olhar a sua própria ferida narcísica. Entendi. Você fala também no seu livro sobre a construção da identidade a partir dos contos de fadas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Quando a gente pensa na construção da identidade, a gente vai pensar, por exemplo, existe a mãe, o bebê e o pai, né? Então, inicialmente, a criança ela é simbiótica com a mãe, ela é uma díade, tá? A gente chama díade porque vem de duas, né? E quando ele começa a se voltar, o bebê começa a se voltar para o pai, se forma a tríade. Então, a identidade está começando ali na díade, ela continua passando pela tríade e depois ele encontra o mundo vasto. Então, começa os grupos sociais, a escolinha, uma comunidade, uma coisa ou outra, um agrupamento aqui, outro ali. Isso tudo vai fazendo com que essa identidade vá se construindo. Nessa construção da identidade, o que que os contos têm a ver? Vez ou outra alguém vai contar um conto para uma criança, né? Esse é o legado que os colimadores nos deixaram. Eu tenho quatro aves, e um é o Hans Christian Andersen, o outro é o Charles Perrault, o outro é o William Grimm e o outro é o Jacob Grimm. Então, assim, são galos e eles são contistas. Eu coloquei esses nomes porque no trabalho com as crianças, eu quero que as crianças percebam, as crianças com as quais eu trabalho nesse projeto, quero que elas percebam que, que elas se acostumem com o nome dos contistas. E temos outros três contistas, que é um outro agrupamento, que é a Clarice Lispector, tem o Luiz da Câmara Cascudo e tem o Faraco, que são contistas brasileiros. Então, trouxe os contistas renomados europeus e trouxe os contistas brasileiros para o universo dessas crianças. Essas crianças, ao verem as aves e se habituarem com as aves, às vezes elas pedem que eu lhes conte algum conto. Via de regra, o conto ou é sobre algum tipo de medo que essa criança tenha, ou sobre algum tipo de capacidade que ela está ainda se questionando se pode, se tem, ou alguma relação com o pai ou com a mãe. Tanto que tem um exercício no meu Instagram que eu coloco assim: vamos supor que você tenha de escolher um conto. E aí eu vou dando um passo a passo, né? Justamente com 10 passos, para que a criança vá percebendo, peraí, a Branca de Neve, ela teve uma mãe que faleceu, um pai, ela tem uma madrasta. A Chapeuzinho Vermelho, ela só tem uma mãe e uma avó. Então, assim, as diferentes famílias e suas constituições vão constituindo identidades e pessoas diferentes, justamente por isso que os contos são tão diversos e, na verdade, plurais. É isso, basicamente. Nossa, é bem interessante mesmo isso que você coloca, dessa parte de identidade, dessa relevância que traz até para o mundo real, né? Nossa, né? Que você falou da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, né? Da Branca de Neve que tem a madrasta, vive, é uma coisa assim que é no nosso dia a dia e tem como fazer justamente essa identidade, é muito interessante. Muitos contos de fadas, Marilene, sofreram modificações. Eu lembro que em uma conversa que a gente teve, antes mesmo da gente nos falar hoje à noite, a gente conversou bastante e você me contou que os contos de fadas sofreram modificações, né, para se tornarem mais aceitáveis, né, nos tempos de hoje, né? Você pode nos dizer quais foram as mudanças, pelo menos as mais significativas e famosas, né, e o que elas significam? Então, algumas, vamos supor que uma criança ela tenha tido algum problema de abuso, né? A gente pode, por exemplo, trabalhar a história original
Pele de Asno. Só que quando você chega vamos chamar, a versão mais palatável ou pasteurizada de pele de asno, não aparece a parte justamente que daria a condição de pensar no abuso. Então, o abuso dentro de casa, o abuso de um pai para com sua filha. Então, são mudanças nesse sentido, né? Mudanças que tentam deixar mais palatável, que tenta pasteurizar justamente para encobrir algumas verdades que, assim, justamente o conto foi feito daquele jeito que isso existe, né? Porque isso deve ser discutido, inclusive. Porém, existem setores, né, na sociedade que vão blindando isso, vão blindando e vão coibindo que se fale, vai proibindo esse tipo de discussão, né? Então você pega um conto da Pele de Asno, por exemplo, e lá ela simplesmente ficou descontente com o papai e saiu correndo mundo afora vestida numa pele de asno. Não, a história não foi bem essa. Papai disse: sua mãe me disse para casar com alguém muito parecido com ela. Eu não, quando morreu, eu fiz essa promessa e não encontrei ninguém mais bela do que tu que parecesse tanto com tua mãe. Por isso vou esposar você. E aí ela pega e fala: como assim? E aí ela foge. Então, assim, é muito diferente da versão pasteurizada, que alguma coisa a deixou descontente, ela foi lá e fugiu. Percebe como tem essa. É, é como se fosse uma censura mesmo, sabe? Você Sim, que é do jornalismo deve entender bastante sim. essa questão. Quando aquilo que precisa ser dito e aquilo que, por vezes, alguns dispositivos e mecanismos da sociedade bloqueiam, né? Uhum. E você acha que houve essa mudança principalmente para inserir nesse cenário, digamos, de contos infantis? Sim, foi sob a pecha de que ah, se ocorre algum tipo de discussão mais sexualizado, isso vai levar as crianças a pensarem nisso com seus pais. E não, não é a ideia. A ideia mesmo da psicanálise desse conto é justamente trazer significativamente o simbolismo de que pode existir um maldoso dentro de casa e você pode ter com quem contar, porque lá no conto ela desabafa para a fada e a menina ela pode ter a terapeuta, uma psicóloga de um posto de saúde, a professora, por vezes não é a mãe, porque a mãe é falecida no conto. Por que que acontece da mãe falecer no conto? Porque tem mães que simplesmente morrem para essa ideia, e eu tenho relato de várias pacientes que dizem: minha mãe não acreditou quando eu disse que o meu pai mexia comigo. Minha mãe não acreditou quando eu disse que meu padrasto mexia comigo. Então, como vira um tabu e as mães acabam ficando do lado do companheiro e dizendo: olha, mas olha o shortinho curto que você veste, coisa e tal, olha como você se insinua. Então, por isso, no conto, a mãe é morta e ela faleceu e ela busca ajuda numa outra mulher, que no caso é a fada, que pode ser aí algum dos atores, né, que fazem parte da vida dessa criança no mundo expandido, não na família. É interessante, porque se a gente for analisar a maioria dos contos, a gente com certeza, eu acredito que a maioria que está nos assistindo aqui, pelo menos um conto de fadas, digamos assim, deve ter ouvido na sua infância, né? E a maioria realmente é quando a mãe é falecida, existe a fada madrinha, que seria esse ponto de apoio quando não se tem a mãe, né? É muito interessante essa reflexão que você traz para gente, exatamente desses contos, que a gente até então a gente não imaginava que tinha todo esse fundo de reflexão para a nossa vida real.
E que pode ser, por exemplo, a própria madrinha mesmo dessa criança, pode ser a tia, a avó, assim, alguém que escute com um olhar alheio àquele que tem um relacionamento com o abusador. Digamos que seja um parente, um irmão, já tive paciente abusada pelo avô e a mãe, filha desse avô, não acreditava. Como assim? Meu pai? Meu pai nunca fez nada comigo, porque ia fazer com você? Então, assim, tem muita história por aí e Pele de Asno ajuda muito com sua psicanálise. Justamente quando você percebe nas entrelinhas essa criança ou essa adolescente não fala diretamente. Quando ela não fala diretamente, você deve fazer algumas sessões sem nem tocar no assunto. E lá pela sexta, sétima, oitava, inserir o conto, que é uma das técnicas, Uhum. insere o conto, vai contando a história. Por quê? Porque ela vai perceber, opa, aqui eu tenho um ouvido neutro, eu posso contar a minha história. Então, é essa a facilitação do conto. Interessante isso que você fala. Uma curiosidade minha, a gente falou pelo menos bastante aqui dessas reflexões também que trazem dos contos de fadas, principalmente nessa parte do abuso, do assédio, desse sentimento que, assim, que as crianças meio que sofrem e não tem como se expressar. Mas o conto, na verdade, essas reflexões são baseadas apenas nesses abusos ou tem outros tipos de sentimentos e situações que traz esses contos? Sim, os contos eles trazem, por exemplo, o sentimento de menos-valia e de mais-valia, então um sentimento de inferioridade, um Uhum. sentimento de. Eles trazem essas 8 feridas narcísicas, né? O isolamento, a falta de Entendi. alguém, sempre vai trazer um trauma, vamos chamar assim. Ah, E tá. aí, desse trauma, acaba fazendo a história acontecer, e essa história acontecendo, por vezes, pode ser justamente por conta de alguma coisa nesse sentido, de uma insegurança, de uma falta de habilidade. Por exemplo, João Bobo, né? Em algumas sessões com crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual, algum tipo de rebaixamento cognitivo, quando você lê João Bobo, que ele triunfa ao final, né? Que ele acaba ganhando lá a situação e sendo realmente o príncipe que a princesa escolhe, para a criança é um reassegurar, né? Para a criança tá bom, eu posso ser meio bobo, imaturo para determinadas coisas, porém, é justamente no final, olha só, ele saiu vitorioso. Então, é como se fosse uma oportunidade de abrir a mente dessa criança, a oportunidade de fazer com que essa criança vá à frente. O que que eu digo, por exemplo, na minha infância, a minha mãe, ela não contava contos, mas ela gostava muito de nos dar livros, né? Então a gente tinha livros diversos e esses livrinhos a gente lia e ficava pensando nessas projeções, porque isso na verdade é uma projeção, né? E Uhum. essa projeção, ela ganha sentido justamente para se decifrar, vamos chamar assim, porque agora, vamos supor, um adulto lendo, e ele pode ler e também entender alguma fase do filho, do sobrinho, de alguém que ele queira ajudar, um aluno, um paciente, um cliente. Quando passa essa coisa enigmática que é o simbolismo psicanalítico, a pessoa ela começa a se ver diferente e ver o outro diferente, começa a cair um pouco as escamas do maléfico, do isso ou do aquilo, some, às vezes, algumas censuras, algumas cobranças, negações, e começa a se tocar. Certa vez eu li A Sombra, que é um dos que eu trago,
para um rapaz de 25 anos, e aí ele disse: está na hora de eu começar a ser mais sombra do que eu sou até hoje como persona. E aí eu achei aquele interessante, porque e no texto A Sombra, no conto A Sombra, o Hans Christian Andersen ele traz justamente isso. Até que ponto aquilo que está escondido em você não é de fato aquilo que deveria aparecer e te deixar e deixar isso que a sociedade cobriu, construiu, coberto, né? Deixar em ocaso. Então, de alguma forma, são insights, sabe? A pessoa vai tendo insight. Essa é a ideia. Super importante isso que você acaba de falar. É muito interessante. Na verdade, que tema interessante você está trazendo nesse livro de hoje, né? Do que a gente está lançando. Muito, muito mesmo. E é uma coisa que toca, digamos, a vida de cada um. Como você falou, como você vê nos seus atendimentos, através desses contos, através dessas histórias, as pessoas, os seus clientes, os seus pacientes principalmente, eles conseguem enxergar o cenário onde eles estão envolvidos, onde o que eles podem mudar, o que eles podem fazer, né, para mudar essa situação onde eles se encontram. Digamos assim, o valor desses contos está muito mais além do que somente histórias. Sim, há um simbolismo oculto que vem sendo desvendado por alguns estudiosos. A minha contribuição, ela é pequena, porém era essa a ideia de que fosse uma contribuição para que os leitores tivessem um pouco mais de autoconhecimento. E por vezes eu tenho, por exemplo, pacientes e alunos que já fizeram os exercícios ou já tiveram acesso a alguma parte do material, mas assim, ainda fora, né? Peças de quebra-cabeça, não quebra-cabeça fechado, mas quando fazem e vão se inquietar, se ensimesmar sobre essa reflexão, voltam muito ajudados. Então, eu acho que é alguma coisa que contribui, inclusive, as pessoas a terem um. Eu não digo aceleração, porque não acho que tende a acelerar nada, mas tem uma facilitação quando está em processo, ou quando não tem tempo e não quer fazer um processo terapêutico ou uma psicanálise. É algo que eu só tenho tido boas devolutivas, no sentido, puxa, como aquele exercício me ajudou, como aquilo que você fala em determinado ponto, um feedback muito bacana. Me trouxe à luz determinado pensamento. Outro dia, uma aluna disse assim: nossa, fazendo o exercício, eu percebi que eu sempre me achei a Branca de Neve, mas eu sou uma das irmãs. Desculpa, a Cinderela, mas eu sou uma das irmãs. Olha Aí eu só. falei, olha que bacana, que bom. Porque assim, se achar a Cinderela é se vitimizar um pouco, né? Ao passo que nós às vezes somos de nós mesmas a Cinderela e as irmãs. Então nós somos de nós mesmas as Cinderelas, temos projeto, temos o três, né? De três bailes significa projeto, começo, meio e fim. Os três vestidos, as três tentativas e tal. Então, tem esse propósito, mas às vezes a gente vai fazendo como se fosse uma autossabotagem. Então, nós também somos as duas irmãs. Nós vamos lá, nós queremos que a gente corta o vestido da irmã mais bonita, a gente vai se boicotando também. E aí ela fez essa reflexão que eu achei muito densa. Ela, na brincadeira, acabou falando uma grande verdade. Ela disse: eu sempre achei que eu era Cinderela, agora eu sei que eu sou uma das irmãs. Então, é algo interessante de se pensar. Não, com certeza. E pegando o gancho do que você falou sobre esses exercícios que você faz com seus pacientes, né? No final do livro você também insere alguns exercícios, né? Eu queria ver com você qual que é a importância do leitor seguir essas orientações práticas suas.
Olha, Débora, eu digo fundamental, porque não só ele vai conseguir azeitar e amarrar bem as ideias do livro, como ele vai ter uma contribuição muito grande nos seus processos. Eu digo que assim, do ponto de vista numérico, o livro ele custa R$ 39,90, mas ele tem um valor de R$ 399,90. Então, assim, é uma economia que se faz também se a pessoa pega, leva a sério, vai lá. E por que não dizer 3.990? Por quê? Porque de fato, às vezes, ao seguir as orientações e fazendo a análise de tudo aquilo, e eu já até coloquei em alguma parte que se alguém quiser me mandar um e-mail, discutir alguma questão, algum ponto, estou aberta, fica à vontade, porque, ou WhatsApp, enfim, porque na verdade essa contribuição é uma contribuição para si próprio, né? E às vezes eu já tive, por exemplo, pacientes que falam: ah, sabe aquele exercício tal? Eu pedi para o meu marido fazer. Ah, sabe o exercício X? Nossa, meu filho fez e sabotadores ali tem demais. E aí, então, essa dialética e essa democracia com que as coisas vão acontecendo, né? É uma dialética do ponto de vista de eu me penso e penso o outro, e é uma democracia do ponto de vista, poxa, com um valor, sabe, módico, eu posso ter acesso a 8 exercícios que podem me ajudar num determinado setor da minha vida, quiçá em algum problema, alguma coisa que eu esteja aí me perguntando sobre. Com certeza. E qual a mensagem, Marilene, que você espera passar do seu livro para o leitor? A mensagem é que nós temos, né, por exemplo, eu comecei hoje falando da etimologia da palavra fadas, que vem de fatum. A gente tem um destino, vamos chamar assim, a gente tem essa carga, a gente tem um determinismo, às vezes, psíquico plantado, né? É, por teorias avós, por teorias de pais, por uma série de. A gente tem determinismo mesmo religioso, a gente tem várias formas, né? Não só de se expressar, como de seguir a vida e viver. Mas, sobretudo, a gente tem o livre-arbítrio. E eu acho que é essa a ideia. A mensagem seria: viva a sua vida, analise sobre, faça, né, uma autoanálise sobre suas relações, seus setores de vida e tente se aprofundar, se conhecer, para então tentar conhecer ou perceber o outro. Porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil conhecer o outro. E viva o seu livre-arbítrio como tem gente que recorre aos tarôs, né? E o que eu acho interessante em alguns momentos, ou algum pastor, algum líder religioso. Porém, o livre-arbítrio, ele nos foi dado justamente como uma forma de que nós possamos ser responsáveis, ou seja, aquele que responde por seu destino, né? Ser responsável é responder por. Então, que a gente seja responsável por, pela vida que a gente, por aquilo que a gente escolhe seguir, pelo caminho que a gente escolhe percorrer e viver a nossa vida. Perfeito.
Marilene, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa live. Por mim, a gente continuava conversando até essa noite se acabar aqui, porque cada ponto que você está trazendo aqui para a gente é muito importante. A gente consegue colocar no nosso dia a dia, que nem você falou, você consegue tocar a vida dos seus pacientes, eles conseguem se enxergar através desses contos e mudar a situação das suas vidas, né? De uma forma positiva, né? E lembrando, pessoal, vou mostrar novamente o livro aqui para vocês. Deixar aqui. Decifra-te e as pessoas. A psicanálise dos contos de fadas auxiliando crianças de todas as idades. Pessoal, esse livro está disponível nos formatos impresso, que eu estou mostrando aqui, e no digital, que é o e-book, nas principais livrarias físicas e e-commerce. Mas na loja Literária Books vocês encontram pelo link loja.literariebooks.com.br. Essa live aqui, gente, está sendo gravada e vocês depois vão poder rever todos esses conhecimentos que vocês estão recebendo da Marilene e vão poder compartilhar. Isso que é muito importante, compartilhar para muitas outras pessoas, amigos, familiares, que provavelmente estão precisando ouvir um pouquinho desse conhecimento e provavelmente ler esse livro. Então, pessoal, muito obrigada por essa noite aqui com a gente, de estar com a gente aqui até o final. Marilene, antes que eu esqueça, deixe seus contatos aqui para o pessoal conversar um pouco mais com você, para você saber um pouco mais do seu trabalho. Tá ótimo, eu vou deixar assim. Obrigada, pessoal. Obrigada, Débora. Obrigada ao Maurício no início aí da nossa apresentação. E eu espero que a gente consiga realmente impactar mais vidas, mais pessoas, que isso seja o início de uma grande jornada assim, de autoconhecimento. Com certeza. Obrigada, gratidão pelas suas palavras na noite de hoje, pelo seu livro aqui com a gente. Muito sucesso em nome da Literária Books. Eu tenho certeza que já está sendo e vai ter muito mais no que depender da gente. E, pessoal, muito obrigada pela noite de hoje. Quer finalizar aqui? Marilene, você quer finalizar mais um pouquinho? Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer realmente e falar que é um prazer estar com a Literária, que vocês têm feito um trabalho bem bacana. É uma honra, né, ter aqui com vocês essa live e que a gente possa conversar outras vezes. Estou vendo pessoas bacanas, a Cláudia Bahia, a Ilka aqui de São Paulo, que eu não sei se está em Minas, porque vive viajando, e eu não consegui ler outros nomes, mas eu quero agradecer a todos que estão, o Romário do Ceará, e eu não sei se eu estou perdendo aí algumas pessoas, mas gostaria de agradecer a todos e a todas, e que a gente possa conversar mais outras vezes. Com Obrigada. certeza, fica aqui o convite, com certeza a gente vai conseguir agendar alguma coisa, uma live com temas referentes ao seu livro, referentes ao que você está trazendo aqui para a gente, com certeza. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer saber um pouco mais. Marilene, obrigada de coração. E, gente, para vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos, a Literária Books está lançando muitos livros e está trazendo muitas novidades aqui para vocês. Então, pessoal, até a nossa próxima live de lançamento. Até mais, tchau! Tchau, até mais!